Beleza aí, galera? Vamos para mais uma videoaula. Isso aí, vamos falar sobre conversão de unidade de medidas, tá ok? Vamos trabalhar um pouquinho de conversão de unidade de medidas de tamanho ou distância, certo? Então, papel, lápis na mão aí e pau na máquina. Vamos que vamos. Então vamos trabalhar agora, pessoal, transformações de medidas. Nós vamos trabalhar primeiramente apenas com as unidades de medida de distância e tamanho, tá ok? Então, quando nós trabalhamos unidade de medidas de distância e tamanho, nós temos que entender que o metro é a unidade de medida padrão, vamos dizer assim, e aí nós temos as partes que formam a multiplicação do metro. Por exemplo, quando eu multiplico 1 metro por 10, eu tenho um decâmetro. Se eu multiplicar por 10 novamente, passo a ter um hectômetro, que multiplicado por 10 novamente passa a ser 1 quilômetro. Ao dividir o metro em 10 partes, eu tenho decímetro. Se dividir novamente, passo a ter centímetros. Se dividir novamente por 10, terei milímetros. Lembra bem as casas decimais do nosso sistema numérico, porque veja só, 1 dividido por 10 nós chamamos de quê? De 1 décimo. Decímetro, decímetro. Se nós dividirmos 1 metro por 100, 1 dividido por 100 é 1 centésimo, por isso centímetro. Se nós dividirmos 1 por 1000, temos 1 milésimo, significa, neste caso, milímetro. Uma forma de trabalhar as transformações de medidas é utilizando essa tabelinha simples aqui. Vejam que ela se parece bastante com aquela tabelinha que nós utilizamos para aprender as casas decimais. Então nós poderíamos dizer que aqui é a casa da unidade, aqui é a casa dos décimos, aqui dos centésimos e aqui dos milésimos. Para a esquerda da tabela, nós temos a casa das dezenas, centenas e entraríamos com a unidade de milhar, primeira unidade de milhar. Só para lembrar mais ou menos. Então, quando nós vamos trabalhar com essa tabelinha, você lembra dessas casas decimais dessa forma para construir a tabelinha, e aí nós vamos começar a trabalhar com ela. E agora a gente apaga em cima, deixa somente a tabelinha novamente para não haver confusão. E vamos trabalhar então. Eu quero transformar 83 quilômetros em metros, tá? Então veja só, quilômetros está aqui no canto da tabela. 83 quilômetros, a unidade é o 3, não é? Então eu tenho que pôr, se eu estou falando de quilômetros, o 3 fica no quilômetros, é a unidade de medida. Então eu tenho 83 quilômetros. Percebam que eu preciso saber quanto que isso vai dar em metros. Então eu vou acrescentando zero nas casas que estão vazias até chegar no metro. Pronto. 83 quilômetros são exatamente 83 mil metros. Ok? Vou dar outro exemplo. 35 quilômetros, 121. Vamos lá. Quilômetros, lembra-se? 35, a unidade é o 5. Então vai ficar 5. 35 quilômetros. Eu estou utilizando agora 35,121. Tá? 35,121. E aí eu vou fazer a transformação. Então, 35, o 5 está no quilômetro, o 1, o 2 e o 1. Eu continuo a acrescentar. Percebam que a última casa parou exatamente no metro. Portanto, 35,121 quilômetros é exatamente 35.121 metros, tá ok? Agora vamos fazer o contrário, vamos andar para o outro lado.
Vamos transformar 1,2 metros em centímetros, por exemplo. 1,2. A unidade está na onde? No 1. 1,2. 1,2 metros. Eu quero transformar em centímetros, então eu acrescento 0 até a casa dos centímetros. Então, 1,2 metros é igual a 120 centímetros. Ok? Percebam? 120 centímetros. Mais um exemplo? Vamos lá. 13,15 metros. 13, então nós percebemos que estamos falando de metro, a unidade tem que estar no metro. Então o 3 tem que estar no metro. 13,15. Lembre-se, a vírgula estaria aqui, ó, por conta da unidade que é o metro. 13,15 centímetros, aliás, metros, em centímetros é 1.315 metros, porque essa vírgulazinha aqui desaparece. Tá ok, pessoal? Então, aqui, ó, 1.315 centímetros. Tá ok? Esse é um método fácil, porém, eu vou mostrar-lhes um método que também é interessante. Então, para transformar a unidade de medidas usando esse método da função, também é simples. Veja só, metro é menor do que quilômetro. Então, quando eu vou transformar menor no maior, eu divido. Quando eu vou transformar quilômetros em metro, quilômetros é maior do que metro. Maior no menor, eu multiplico. Por quanto? Quantas vezes um metro cabe no quilômetro? Quantos metros cabem em um quilômetro? 1000. Essa é uma maneira simples de falar, tá, gente? A gente está aqui criando um método simples para entender e praticar isso aqui com facilidade. Então, uma forma simples de se lembrar como se faz a transformação é assim. Menor no maior, divide. Maior no menor, multiplica. Por quanto? Por quantas vezes o menor cabe no maior? Pronto. Olha só o exemplo que nós fizemos na tabela. 8,3. Eu tenho 8,3. Aliás, é aqui. 8,3 quilômetros. Vou transformar em metro. O que eu tenho que fazer? Maior no menor, multiplica por 1000. Qualquer número multiplicado por 1000, a vírgula anda 3 casas para a direita. Então, essa vírgula bonitinha que está aqui, ó, ela desaparece. Iria aparecer aqui, mas não precisamos colocar, já sabemos disso. Temos, então, 83.000, que é o mesmo resultado que encontramos no exercício que fizemos utilizando a tabela, correto? Um outro exemplo é transformar metros em centímetros. Metros, para transformar em centímetro, metro é maior do que centímetro. Maior no menor, qual é mesmo a operação? Multiplicação. Quando eu quero transformar menor no maior, eu uso a divisão. Por quanto? Por quantas vezes o menor cabe no maior. Quantas vezes o centímetro cabe no metro? 100 vezes. Então a linguagem é simples, para que fique simples de se entender, tá, pessoal? Então é assim, transformação de medidas. Quando eu quero transformar o menor no maior, eu divido. Maior no menor, eu multiplico. Por quanto? Por quantas vezes o menor cabe no maior. E pronto, irmão. É só isso que você precisa saber. Vamos usar o mesmo número que usamos na tabela, que foi para transformar 13,15 metros em centímetros. Se eu quero transformar metros em centímetros, eu vou multiplicar por 100. Qualquer valor multiplicado por 100, a vírgula anda 2 casas decimais para a direita. Vai ficar 1.315, que foi exatamente o resultado que nós obtivemos usando a tabela. Então é só praticar, utilizar esse método, e você vai ver que depois de algumas vezes, você repetindo essa função, você não vai precisar mais.
É isso aí, galera. Espero que essa aula tenha ajudado. Treine bastante a função, a tabelinha também, para que vocês aprendam o mais rápido possível e fique gravado na mente de vocês, tá bom? É isso aí. Um abraço. Hasta la vista, baby.